Irmãos queridos, nós vamos agora abrir a palavra de Deus para recebermos a instrução. Eu quero ler o texto de Josué, capítulo 24, versículo 15. Nós vamos ler apenas Josué, capítulo 24, vamos ler o versículo 14 e o versículo 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu convido a igreja para repetirmos esta última frase do verso 15, todos juntos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Outra vez. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Eu queria pensar com você hoje sobre o tema decisões para melhorar a família. Eu sei que para você vir à igreja hoje, você tomou várias decisões. Primeiramente, você decidiu se viria ou não. Depois você tomou a decisão se chegaria no horário ou chegaria atrasado. Você tomou a decisão de se viria com a sua Bíblia ou viria sem Bíblia na mão. Você tomou a decisão de colocar uma roupa X e não uma roupa Y, uma roupa diferente desta ou daquela cor. Você tomou a decisão de vir por um mero hábito, porque é passagem de ano, ou se você viria com alguma expectativa de algo novo de Deus para a sua vida. Agora você está aqui. E você precisa tomar uma outra decisão. Se você fica aqui, com a sua mente, com o seu coração, ou se você está aqui apenas fisicamente, mas a sua alma, sua mente, seu coração estão longe daqui. Precisamos tomar decisões. E não há decisão mais importante a ser tomada do que a decisão em relação à nossa vida e à nossa família. Alvin Toffler, no seu livro Choque do Futuro, disse que o maior problema da sociedade é o problema da família. É maior do que o problema econômico, é maior do que o problema político, é maior do que o problema social, é o problema da família. Nós não teremos igrejas fortes, nós não teremos uma cidade forte, nós não teremos uma nação forte, se nós não tivermos famílias fortes. A Bíblia diz que Josué está preocupado com esse assunto. Ele entrou na terra prometida, ele conquistou as nações, ele se estabeleceu na terra da promessa, mas ele percebeu um perigo. Se o povo de Deus não fosse fiel a Deus na terra prometida, a conquista da terra perder-se-ia em breve.
Em vez de bênção, viria juízo. Em vez de felicidade, viria a chibata da disciplina. E Josué conclama o povo a uma decisão. Escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses que os nossos pais serviram, lá da além do Eufrates, pois Abraão foi chamado de uma terra idólatra. Ou se vai servir aos deuses dos amorreus, em cuja terra estáis habitando. Eu e a minha casa, porém, tomamos uma decisão. Vamos servir ao Senhor. Diz a Bíblia que o povo então firmou aliança com Deus, de servir a Deus, e não aos deuses dos amorreus, e não aos deuses de seus antepassados. Mas preste atenção, irmãos, aquele mesmo povo que firmou aliança com Deus de servir a Deus, claudicou nesse compromisso, quebrou essa aliança. E o que você vai perceber é que na geração seguinte a Josué, o povo de Israel se afastou de Deus, mergulhando num período de 330 anos, chamado período dos juízes, que foi um período de instabilidade espiritual, onde o povo abandonava Deus e servia a outros deuses, e Deus precisava disciplinar esse povo, para que o povo se arrependesse e voltasse para o Senhor. Você e eu hoje precisamos tomar uma decisão, se vamos servir a Deus, se vamos ser fiéis a Deus, se a nossa família vai andar com Deus, se a nossa família vai fazer uma aliança com Deus. E eu queria nesta noite pensar em 3 coisas para a nossa reflexão. Propor 3 decisões ou 3 atitudes para a nossa família para o ano de 2012. Primeiro, se depender de mim, minha família vai ser mais feliz. Será que você pode repetir isso comigo com sinceridade? Vamos lá? Se depender de mim, minha família vai ser mais feliz. Talvez você possa, diante de Deus, dizer: meu Deus, se depender de mim, eu quero dedicar mais tempo à minha família. Eu sei que você tem uma vida muito corrida. Eu sei que você tem uma agenda extremamente lotada. Eu sei que você é um homem e uma mulher com a agenda congestionada. Eu sei que você, jovem, tem uma agenda extremamente cheia. Eu sei que nós vivemos hoje um corre-corre imenso. Mas quem sabe você possa dizer diante de Deus: meu Deus, se depender de mim, eu vou dedicar mais tempo à minha família. Se depender de mim, eu vou querer ser mais amigo dos meus pais. Se depender de mim, eu vou conversar mais com os meus filhos. Se depender de mim, eu vou dar mais atenção à minha mulher. Vou dar atenção maior ao meu marido. Se depender de mim, eu vou fazer do meu lar o lugar mais gostoso para se viver na terra. Hoje nós vivemos no século da comunicação, é impressionante isso. Mas nós estamos perdendo a capacidade de olhar nos olhos das pessoas e conversar com elas. Os nossos filhos hoje não precisam ser ensinados, eles já nascem inseridos no mundo da mídia. Os nossos filhos, antes de aprenderem a falar ou a escrever, eles já conhecem como lidar com o computador. Sabem como lidar com a internet. E muitos de nós conseguem tabular uma longa e animada conversa virtual de 2 horas, mas não sabemos mais olhar nos olhos uns dos outros e bater um papo de 5 minutos. Há famílias
cujos filhos são chamados para o almoço pelo MSN. Há famílias onde se comunica uns com os outros pelo telefone celular dentro de casa. Porque já perdemos a capacidade de investir tempo na comunicação. Talvez você possa dizer, meu Deus, se depender de mim, talvez falando aqui para a moçada, eu vou levantar mais cedo para ir para a escola sem reclamar. Tem muitos filhos que os pais precisam dar uma briga para se levantar para ir para a escola. Talvez você possa dizer, se depender de mim, o meu quarto vai ficar arrumado. Se depender de mim, eu vou ser mais organizado. Se depender de mim, a minha casa vai andar em ordem. Se depender de mim, eu vou estar trabalhando para que o clima da nossa casa melhore. Para que o ambiente seja mais gostoso de se viver. Talvez você, jovem, possa pensar assim, se depender de mim, já que eu estou trabalhando, eu vou ajudar nas despesas da minha casa. Ainda que os meus pais não precisem. Talvez você possa pensar assim, meu Deus, se depender de mim, eu vou parar de brigar. Ou vocês pensam que nas famílias cristãs não há brigas, não há discussões, não há contendas? É muito importante, amados irmãos, nós firmarmos compromisso diante de Deus para melhorar a nossa casa, a nossa família. Em vez de brigar, quem sabe a gente possa ser mais amável, mais terno, mais educado, mais polido, mais sensível, mais amoroso. Talvez você possa dizer, meu Deus, se depender de mim, eu vou deixar de ser uma pessoa intolerante, ranzinza, amarga, dura no trato, falar palavras agressivas, ou lidar com silêncio gelado. A Bíblia fala de Nabal, que era duro no trato e as pessoas não podiam conversar com ele. Talvez você possa, nesta noite, assumir um compromisso diante de Deus. Se depender de mim, eu vou deixar de ser uma pessoa pessimista. Tem muita gente que olha para a vida com os óculos escuros. Não vai dar certo. Vai dar tudo errado esse ano. A economia da Europa está em crise. Aqui também vai chegar a crise, não vai dar certo. Esse ano vai ser complicado demais. O trabalho da igreja não vai funcionar. Só olha com os óculos escuros do pessimismo. Há poucos dias eu escutei uma história muito engraçada. De um pai que mandou o filho para a cidade para estudar. E esse pai sabia fazer algo muito bem, mas só sabia fazer também aquele trabalho. Ele era uma das pessoas que fazia o melhor lanche da cidade. Para manter o filho na academia, na escola, na universidade, ele montou uma barraca na beira da estrada e começou a fazer cachorro-quente. Seu trabalho era tão bom que os clientes começaram a chegar. E aí começou a prosperar. E de repente ele tinha uma mercearia. E um dia ele, animado, mandou uma cartinha para o filho dele. Meu filho, eu estou prosperando, eu estou crescendo, eu estou avançando. Aí o filho mandou uma cartinha para ele. Papai, o senhor não escuta rádio? O senhor não vê televisão? O senhor não lê jornal? O senhor não sabe que o país está em recessão? O senhor não sabe que é arriscado fazer investimentos? Aí o pai leu a carta e disse, meu filho é sabido, estuda na cidade, deve saber o que está falando, você quer saber que eu vou parar de investir mesmo? Parou de fazer investimentos, a clientela fugiu, a mercearia fechou, a crise chegou, e ele escreveu uma carta para o filho, filho, você tinha razão, a crise é grande mesmo. Se você escutar os pessimistas,
a crise se torna grande mesmo. Talvez você possa ser um pouco mais otimista, não ser como aqueles 10 espias de Israel, dizendo: a terra é boa, mana, leite e mel, mas tem gigantes lá, nós não vamos conseguir. Talvez você possa tomar a decisão neste ano: meu Deus, se depender de mim, eu não vou ser uma pessoa rancorosa, não vou guardar mágoas no meu coração, vou tomar a atitude de perdoar, vou tomar a atitude de procurar quem eu feri, quem eu machuquei, para pedir perdão. Eu tomei um susto há uns 2 meses, lá em São Paulo, quando eu estava pregando na igreja presbiteriana da Lapa. Uma mulher de 60 anos se aproximou de mim, me mostrou uma grande cicatriz no seu braço. O senhor está vendo essa cicatriz, pastor? Eu estou vendo. Ela me disse: eu fui esfaqueada pela minha mãe quando eu tinha 10 anos de idade. E eu odiei a minha mãe 50 anos. A minha mãe tentava falar comigo e eu me esquivava. Ela tentava restaurar o relacionamento comigo e eu fechava as portas da comunicação. E essa mulher, em lágrimas, diz: pastor, eu sepultei a minha mãe o ano passado e eu não a perdoei. Talvez você possa tomar a decisão neste ano de 2012 de perdoar, de ter o coração sensível, de não guardar mágoas, de não guardar ressentimento, de não arquivar na sua memória lembranças amargas. Tomar a atitude de procurar, de ser um ministro da reconciliação, de ser um pacificador, de, em vez de cavar abismos nos relacionamentos, construir pontes de contato. Talvez você possa, no ano de 2012, tomar a decisão: se depender de mim, eu vou ser uma pessoa menos hipersensível. Quanta gente sofre por isso? Sofre, porque é hipersensível, delicada demais, qualquer coisinha se melinda, qualquer coisinha se quebra como um cristal. Gente que não consegue se relacionar saudavelmente, porque pensa que é o centro do universo, e todo mundo tem que viver ao seu redor. Se depender de mim, eu quero ser uma pessoa menos sensível. Lembra de Saul? Diz a Bíblia que o rei Saul perdeu o reinado, porque um dia uma música popular em Israel perturbou sua alma por hipersensibilidade. Saul matou os seus milhares, Davi os seus 10 milhares. E esse sucesso musical em Israel mexeu com a hipersensibilidade de Saul. E ele adoeceu emocionalmente, espiritualmente. Talvez você possa dizer: meu Deus, se depender de mim, eu vou ser uma pessoa mais confiante em Deus. Quando chegar a crise, eu vou saber que Deus está no controle, ainda que eu não esteja vendo. Você não ser como Marta, diz: Senhor, agora não adianta mais. Mas o Senhor Jesus olha para ela e disse: Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Não tem caso perdido para Deus. Não tem problema irrecuperável para Deus. Talvez você possa dizer: se depender de mim, eu vou tratar o meu cônjuge com mais carinho e afeto. Como é que você, marido, tem tratado a sua mulher? A Bíblia diz que você deve tratá-la com doçura, com ternura. Você deve amá-la como Cristo ama a igreja. Você deve viver a vida comum do lar, lidando com a sua mulher como uma peça de porcelana preciosa, como um vaso mais frágil. Você tem que lidar com carinho, com ternura, com doçura. Eu nunca vi ninguém na hora do casamento fazer a seguinte promessa: eu te prometo que a partir de hoje eu arrebento com a sua vida emocional. Eu te prometo que a partir de hoje você não vai ter mais paz. Eu te prometo que a partir de hoje você não dorme mais sem Lexotan. Eu nunca vi ninguém fazer essa promessa no dia de casamento. Mas parece que isso está acontecendo com muita frequência.
Quem sabe você hoje possa dizer: meu Deus, me ajude. Se depender de mim, eu quero tratar você, marido, tratar a minha mulher com carinho, com respeito, com dedicação, com zelo. Quero dar a ela o valor que ela merece. Quero tratá-la com honra. Quero encorajá-la, quero abençoá-la, quero ser intercessor, quero ser um apoiador, quero ser uma bênção para minha mulher. É impressionante, mas as estatísticas provam que 95% das mulheres reclamam de falta de carinho de seus maridos. Quem sabe neste ano de 2012 nós não possamos melhorar a nossa postura. Talvez você, mulher que está aqui hoje, você possa dizer: meu Deus, se depender de mim, eu quero tratar o meu marido com mais amor. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Ela faz bem ao seu marido todos os dias da sua vida. Ela é aliviadora de tensões. Ela é a alavanca que põe o marido para frente. Não é ciumenta, não é destemperada emocionalmente. É intercessora, é amiga, é confidente, é companheira. Talvez você possa dizer: meu Deus, se depender de mim, eu quero tratar o meu marido com honra. Quem sabe você, moço, você, moça que está aqui hoje, possa assumir diante de Deus o compromisso: se depender de mim, eu vou tratar os meus pais com mais amor. Não seja um filho rebelde. A Bíblia diz que rebeldia é com o pecado da feitiçaria. Não seja um filho desobediente, porque filho desobediente se transforma na amargura do pai e na tristeza da mãe. Não seja um filho mundano. Santifique a sua vida. Cuidado com as suas companhias. A Bíblia diz o seguinte: que você não deve andar no caminho do ímpio, você não deve deter-se no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Cuidado. Quem sabe você possa nesta noite assumir diante de Deus o compromisso de ser um filho disciplinado. Ter hora certa para sair de casa, ter hora certa para voltar para casa, saber exatamente onde você vai, com quem você vai, o que você faz, fazer tudo para a glória de Deus. Quem sabe você, moço, você, moça, possa assumir um compromisso de valorizar os seus pais, de cuidar de seus pais, de honrar os seus pais, de conversar com os seus pais, de ver os seus pais como seus melhores amigos. Quem sabe você precisa demonstrar amor por eles enquanto eles podem ouvir. Se depender de mim, a minha família vai ser mais feliz. Segundo lugar, quem sabe possa fazer um segundo compromisso. Se depender de mim, minha família vai ser mais amorosa. Eu não sei como é que anda o ambiente da sua casa, do seu lar, mas sabe o que a Bíblia ensina? Está no Salmo 128. E o homem que teme ao Senhor, ele é feliz, muito feliz. Sua esposa no interior da sua casa é como a oliveira. Seus filhos, como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. A união, a diálogo, a companheirismo, a amizade, a respeito, a afeto, a carinho. Talvez você possa dizer: meu Deus, se depender de mim, a comunicação na minha casa vai ser melhor. Vou ser mais polido, vou ser mais amável, vou ser mais educado, não apenas quando tem visita em casa, mas vou respeitar com palavras meigas, com atitudes nobres, com posturas adequadas, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha. Às vezes, queridos, nós passamos lutas tão grandes dentro de casa, porque na verdade nós refletimos quem nós somos dentro da nossa casa. Eu nunca posso me esquecer da lenda da Casa dos Mil Espelhos. É uma lenda, mas fácil de entender.
Se você já foi a Israel, você se lembra de ter visitado o Museu Yad Vashem. Yad Vashem é o Museu do Holocausto. E é uma coisa lá que sempre que visito marca muito a minha vida. É o memorial às crianças que morreram no Holocausto. 1,5 milhão de crianças. Quando você entra naquele museu, você passa por um corredor escuro e você vê 1,5 milhão de velas acesas. E na medida que você avança, você escuta o choro, o grito, o soluço das crianças. Quando você termina aquela jornada, você, via de regra, está com o rosto banhado de lágrimas. Só que lá no Museu Yad Vashem não tem 1,5 milhão de velas acesas. Tem 300 velas acesas. Mas o jogo de espelhos leva você a ver 1,5 milhão de velas acesas. Então voltemos para a nossa lenda da Casa dos Mil Espelhos. Diz que um cachorrinho faceiro e serelepe caminhava pela rua. E ele, atraído pela Casa dos Mil Espelhos, subiu as escadas e chegou naquela sala que tinha 1.000 espelhos. E ele ficou encantado, porque ele viu 1.000 cachorrinhos alegres, sorrindo para ele, e disse: que lugar maravilhoso, esse é o melhor lugar do mundo, eu sempre vou querer voltar aqui. Pela mesma rua, caminhava também um cachorrinho rabugento, mal-humorado, rosnando e arreganhando os dentes para quem se aproximasse dele. Também atraído por esta casa, subiu ao mesmo local e ficou chocado e perplexo, porque ele viu 1.000 carinhas rosnando para ele, arreganhando os dentes para ele, e disse: esse é o pior lugar do mundo, eu nunca mais vou querer voltar aqui. Obviamente esta lenda é autoexplicativa. Esta lenda está nos ensinando que nós nos multiplicamos dentro da nossa casa. A nossa casa tem exatamente a nossa feição. Nós refletimos a nós mesmos. Se nós formos pessoas mal-humoradas, a nossa casa será mal-humorada. Se nós formos pessoas ranzinzas, a nossa casa será ranzinza. Se nós formos pessoas murmuradoras, a nossa casa terá um senso de amargura. Mas se nós formos pessoas alegres, comunicativas, as pessoas que realmente transbordam o amor, a amizade, o companheirismo, a bênção de Deus, a nossa casa terá esta mesma marca. Talvez, marido, você possa tomar a decisão de amar sua mulher. E a Bíblia diz lá em Efésios 5 que quando o marido ama a esposa, 3 coisas acontecem. Primeiro, ela é santificada. O que significa isso? Uma mulher que é bem amada pelo seu marido, ela não é alvo direto das seduções, das tentações e dos apelos para a infidelidade conjugal. Ela se sente segura porque é amada, porque é valorizada. Segundo lugar, diz o texto, ela é purificada. O que significa isso na relação conjugal? Ela é purificada de seus complexos, de autorrejeição, de inferioridade ou de tristeza. Ela se sente amada e valorizada. E mais do que isso, diz o texto de Efésios, ela como que recebe o elixir da juventude. Sem ruga, sem mácula, sem defeito. Quando há amor no casamento, quando há carinho no casamento, quando há respeito no casamento, quando há fidelidade no casamento, o casal se rejuvenesce fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Quem sabe você e eu possamos nesta noite tomar também uma decisão. Se depender de mim, eu vou investir mais na minha família, no meu casamento, no meu relacionamento conjugal, na vida dos meus filhos. Eu posso lhes garantir, meus amados irmãos,
e com todas as bênçãos da prosperidade que temos experimentado. O sucesso profissional, o sucesso material, não satisfaz o coração, a mente, a alma, se isso vem em detrimento do casamento quebrado, dos filhos dispersos, da família ferida. Eu nunca posso me esquecer de um amigo que um dia se aproximou de mim com lágrimas, um homem muito rico e próspero, que passou a sua vida correndo atrás de coisas boas. Ele não era um homem desonesto, era trabalhador, e granjeou uma grande fortuna, adquiriu muitas riquezas, mas esse homem não teve tempo para os filhos. Ele não tinha tempo para conversar com os filhos. Eu chegava em casa, os filhos já estavam dormindo. Ele saía de casa, os filhos ainda estavam dormindo. E esse amigo um dia chorou muito comigo, dizendo: olha, eu perdi o meu filho. Eu pensei que eu estava fazendo uma coisa boa para ele, deixando uma grande fortuna, uma grande herança, mas eu perdi o meu filho. Eu daria tudo na vida para ter o meu filho de volta. E tudo que eu tenho não preenche o vazio da minha alma. Sabem por quê? Porque este homem trocou as prioridades. Ele deu mais valor a coisas do que a pessoas. Mais valor ao dinheiro do que à família. Mais valor ao sucesso profissional do que o relacionamento familiar. Quem sabe você e eu possamos tomar uma decisão também nesta noite, queridos, de não adiarmos os conflitos da nossa casa, como Davi adiou. Davi era um homem de Deus, Davi era um homem crente, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas houve um momento na vida de Davi que ele não conseguiu resolver as pendências relacionais da sua casa. Não adia solução. Não adia aquela conversa, não adia aquele diálogo, não adia aquele confronto, não adia aquele momento que você vai entrar no quarto do seu filho, bater na porta, dizer: filho, eu preciso falar com você. Há poucos dias algo marcante aconteceu comigo. Estava pregando na segunda-feira em Pinheiros. Depois do culto, um pai aflito me procurou e disse: pastor, eu vim para a igreja hoje com o coração sangrando. Antes de sair, eu tive uma briga muito feia com meu filho. O nosso relacionamento não está bom já há muito tempo. E eu vim para cá amargurado. Meu filho bateu a porta do quarto e disse palavrões feios para mim. E eu tenho tratado meu filho com dureza, eu não consigo me aproximar dele e tratá-lo com carinho e afeto. Eu disse: pai, o senhor quer a solução do problema? Ele disse: eu preciso. Ele disse: então chega em casa, bate a porta do quarto do seu filho, diz: filho, eu posso conversar com você? E quando o seu filho abrir a porta, olhe nos olhos do seu filho e peça perdão para ele. O senhor tem sido um pai rude, austero demais, duro demais, implacável demais. Converse com o seu filho e entenda a alma do seu filho. Peça perdão para o seu filho da maneira como o senhor o tem tratado. Na segunda-feira seguinte, aquele pai me procurou mais cedo antes do culto. Disse: pastor, foi a experiência mais magnífica que eu tive na minha vida. Eu cheguei em casa, meu filho estava com a porta do quarto trancada. Eu bati a porta, disse: filho, eu posso falar com você? Eu pedi perdão para o meu filho. Eu nunca tinha feito isso na vida. E o meu filho veio ao meu encontro, ele me abraçou, ele me beijou, ele chorou comigo e disse: papai, me perdoe também. Eu quero consertar o nosso relacionamento, eu quero que o senhor me perdoe, eu quero curar essa relação adoecida entre nós dois. Quem sabe você, pai, quem sabe você, filho, tome uma atitude de caminhar na direção do encontro, do reencontro, da reconciliação. Mas eu quero
pensar com você no último compromisso que nós poderíamos assumir nesta noite. Se depender de mim, minha família vai andar com Deus. E eu quero perguntar para você que está aqui hoje: você já nasceu de novo? Você já teve uma experiência de conversão? Você já tem certeza que o Espírito Santo já regenerou sua vida? Você tem um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, novos gostos, novos sonhos, novos alvos, novos desejos, novos propósitos. Sabe, às vezes nós nos tornamos religiosos, frequentamos a igreja, submetemos-nos aos rituais da igreja, somos filhos de pais crentes, mas isso não é suficiente. Quem sabe este ano você reflita sobre isso: meu Deus, não me permita entrar no novo ano apenas perdido dentro da igreja, ou perdido fora da igreja. Dá-me a graça, Senhor, de ter um encontro contigo neste ano. Quem sabe você, nesta noite, possa assumir o compromisso de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, de passar menos tempo diante da televisão e mais tempo com a Bíblia na mão, menos tempo diante da internet e mais tempo de joelhos na presença de Deus, menos tempo com coisas que não têm proveito e mais tempo buscando os valores e as prioridades do reino de Deus para a sua vida. Quem sabe você assume o compromisso de fazer uma faxina em sua vida e em sua casa. A Bíblia diz que você não pode colocar coisa contaminada dentro da sua casa, porque isso se torna maldição para a sua família. E coisa contaminada é tudo aquilo que não é legítimo, é tudo aquilo que não é puro, é tudo aquilo que não é santo, é tudo aquilo que não é honesto, é tudo aquilo que não é íntegro, é tudo aquilo que não tem o aval e a aprovação de Deus. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você escuta, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz. Quem sabe você possa hoje tomar uma decisão: se depender de mim, eu quero restaurar o altar do Senhor na minha casa. Como é que anda o culto doméstico na sua casa? Como é que anda o seu culto devocional, pessoal? Talvez você diga: pastor, eu sou muito atarefado. É verdade. Mas quem sabe você possa experimentar o que a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quanto tempo de Bíblia você lê por dia? Quanto tempo você passa em oração por dia? Se você ler 3 capítulos da sua Bíblia por dia, você lê a Bíblia toda no ano. Você já leu a Bíblia toda? Você tem prazer em ler a Bíblia? Você tem deleite em estar com Deus? Você já trancou a porta do seu quarto para se ajoelhar, em vez de ir para a internet? Quem sabe você, nesta noite, possa assumir um compromisso e dizer: meu Deus, eu quero fazer uma aliança com o Senhor, de restaurar o meu culto devocional, restaurar o culto doméstico, de fazer da minha casa um santuário de louvor, de adoração e de oração. Quem sabe você possa fazer um compromisso: meu Deus, se depender de mim, eu vou querer que a minha casa experimente um avivamento. E de repente você não falar mal da igreja na sua casa, você não falar mal dos pastores na sua casa, você não falar mal dos presbíteros da sua casa, você não falar mal dos diáconos da sua casa, você não falar mal da liderança da igreja na sua casa, você fazer da sua casa um lugar de oração e intercessão pela sua igreja. Talvez você possa assumir diante de Deus o compromisso: e depender de mim, a minha igreja vai ter mais uma pessoa nova esse ano.
Se depender de mim, eu vou falar de Jesus. Se depender de mim, eu vou buscar os meus amigos. Se depender de mim, eu vou orar pela salvação das pessoas que eu conheço. Se depender de mim, eu vou entregar uma Bíblia, eu vou entregar um folheto, eu vou fazer a obra de Deus. Se depender de mim, a minha igreja vai para frente. Talvez você possa pensar, mas que diferença isso vai fazer? Isso me faz lembrar daquele homem que caminhava pela praia bem de manhã, ainda quase na penumbra da madrugada, e ao longe ele viu na praia alguém com movimentos de ida e vinda. E ele não conseguiu discernir o que estava acontecendo. Quando ele se aproximou, aquele homem estava pegando algumas estrelas do mar, que as ondas haviam jogado para a areia e não conseguiam retornar para o mar. Eram dezenas e dezenas. E aquele homem pegava uma por uma, jogava lá dentro d'água. Voltava e pegava outra, jogava lá dentro d'água. Voltava e pegava outra, jogava lá dentro d'água. Aí o homem se aproximou e disse, você é maluco? Isso é um fenômeno da natureza. Em milhares de lugares no mundo esse fenômeno acontece, do mar jogar essas estrelas, elas ficarem na areia. E ele disse, não importa, eu vou continuar o meu trabalho. E pegou a última, a centésima, e jogou lá no mar e disse, para essa estrela do mar, vai fazer toda a diferença o que eu estou fazendo. Talvez você não possa fazer muita coisa, mas faça o que está no seu alcance fazer, porque isso fará toda a diferença. Você se lembra do filme A Lista de Schindler? Quando aquele protagonista resolve levar centenas de judeus para uma fábrica fictícia da Tchecoslováquia, para livrá-los do forno de cremação, das câmaras de gás. Quando a guerra terminou, aquele homem sai para o pátio, avisa esses judeus que eles estão livres e desata a chorar, porque ele viu o seu carro de luxo no pátio e disse, se eu tivesse vendido este carro, eu teria comprado mais 20 vidas que pereceram. Ele olha para o botão de ouro na lapela do seu paletó e diz, se eu tivesse vendido esse botão de ouro, eu teria comprado mais 2 vidas que pereceram. E ele termina numa frase lapidar, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Quem sabe você, neste ano de 2012, possa dizer, meu Deus, se depender de mim, eu quero trazer pelo menos mais uma pessoa para Cristo, para a igreja, para servir ao meu Deus comigo. Talvez você possa dizer, meu Deus, se depender de mim, a minha igreja vai investir mais no reino de Deus. Se depender de mim, eu vou ser um dizimista fiel neste ano. Se depender de mim, eu vou ser um ofertante generoso neste ano. Se depender de mim, eu vou investir na obra missionária este ano. Se depender de mim, a minha igreja vai ter alvos mais ousados e projetos mais arrojados para que muitas pessoas venham a conhecer a Jesus Cristo nosso Senhor. Talvez você possa dizer, se depender de mim, a minha igreja vai demonstrar mais amor às pessoas. A minha igreja vai ser mais acolhedora, mais amorosa, mais simpática, mais alegre, mais cheia de vida, mais cheia de entusiasmo. Talvez você possa colocar diante de Deus a expressão, se depender de mim, a minha igreja vai ser mais generosa. Como é que você tem sido nessa área? Sabe, a Bíblia diz que a alma generosa prosperará. A Bíblia diz que quando você dá ao pobre, você empresta a Deus. E eu pergunto a você, qual foi a última vez que você abençoou alguém? Qual foi a última vez que você ofertou para alguém? Qual foi a última vez que você demonstrou o amor de Deus a alguém que estava à sua volta, num ato concreto de amor, não apenas com palavras, mas de fato e de verdade? Talvez você possa dizer, se depender de mim, a minha igreja será uma bênção.
Talvez você que já foi tão usado por Deus no passado, tão ativo, tão dinâmico na igreja. Talvez você está com um senso agora de férias, de aposentadoria no reino. Cruzou os braços. Volte à trincheira, volte à luta, volte ativa. Não tem aposentadoria no reino de Deus. Talvez você que está aqui hoje, está afastado da igreja, longe da igreja. É hora de voltar para a casa do Pai. Talvez que você que está aqui hoje está perdido dentro da igreja. É hora de você se reconciliar com o Pai. Talvez você que está aqui é filho de crente, ainda não fez a sua pública profissão de fé, e é hora de você dizer: meu Deus, 2012, eu quero me tornar membro da igreja, não apenas no hall de membros, eu quero ser um membro ativo, dinâmico do reino de Deus. Talvez você que está aqui como visitante, não tenha ainda compromisso com a igreja, você é convidado a estar conosco, a participar conosco e a fazer parte da família de Deus. Se depender de mim, a minha família vai andar com Deus. Se depender de mim, a minha igreja será cheia do Espírito Santo de Deus. Diz a Escritura que Josué firma esta aliança diante do povo, e o povo firma uma aliança com Deus. Foi pena que aquela aliança foi quebrada. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo dias tão difíceis, tão difíceis. Dias em que os compromissos que um dia assumimos com Deus têm sido deixados de lado. E muitas vezes o secularismo, o mundanismo, muitas vezes o apego às coisas, o amor às riquezas, as preocupações desta vida, as atrações mil que nos rodeiam, tiram de nós o foco de consagrar nossa vida e nossa família a Deus. Eu quero encorajar você neste ano a fazer um voto, aliança que Josué e sua família fez. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos ajude, para que em 2012 nós possamos restaurar o altar do Senhor que está em ruína. Que Deus nos ajude a soprar as cinzas e reaquecer as brasas e ver o fogo da devoção crescer no nosso coração. Que Deus nos ajude a sermos crentes comprometidos com Deus e com a igreja de Deus. Que Deus nos ajude a termos uma família cheia da graça de Deus.